Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Maria Esperança. Otávio e Renata recebem Helena e Rodolfo no local. Eles fazem um brinde pela alegre reunião. Rodolfo nota a ausência da pulseira de Helena e a questiona. Eduardo se incomoda com o silêncio de Maria. Maria teme que Malvina tenha endoidado ao mudar de repente, mas Eduardo nega. Maria não consegue entender as constantes mudanças de humor de Malvina. Eduardo afirma para Maria que nada lhe faria mais feliz no mundo do que ter um filho dela, mas não nas atuais condições. Eduardo ressalta para Maria que quer lhe salvar de uma situação terrível, mas a bilheteira não entende. Eduardo pede para Maria fugir com o bebê e o dinheiro de Santiago e a deixa apavorada. Helena pede a Rodolfo que fique calmo e inventa uma desculpa por não estar usando a pulseira. Maria sente medo das palavras de Eduardo, que não muda de opinião. Eduardo pede à esposa que esqueça ele e o fuja, pois ela parece ter paz. Maria confessa para Eduardo que o ama e não vai conseguir ir embora. Eduardo não se acha digno do amor de Maria e a emociona. Eduardo pede a Maria que saia do hospital. Maria aceita sair da clínica, mas alega que o coração vai ficar com o marido. Maria e Eduardo ficam comovidos com a despedida e o arquiteto a pede para que pense em sua proposta. Rodolfo convida Renata para dançar. Otávio percebe o incômodo de Helena. Helena despista Otávio e se recusa a dançar com ele. Gabriel visita Eduardo e não entende o motivo dele estar internado tanto tempo por uma fratura no pé. Eduardo revela ao amigo que vai ter que ficar de repouso. Eduardo conta para Gabriel que Maria está grávida, mas não sabe se quer que a criança nasça. Eduardo levanta para Gabriel a hipótese de não ser o pai do filho de Maria. Surge um clima durante a dança entre Renata e Rodolfo. Renata afirma para Rodolfo que ele é um homem muito interessante e o deixa encantado. Helena observa de longe com ciúmes. Renata elogia Helena para Rodolfo, mas lamenta que a socialite não se anime para festas. Rodolfo conta a Renata que Helena era mais animada no exterior. Renata se oferece para divertir Rodolfo. Maria pensa nas palavras de Eduardo. Gabriel não entende o motivo de Eduardo duvidar de Maria e pede ao amigo que não se deixe influenciar pelas maldades de Malvina. Eduardo admite para Gabriel que está muito confuso. Eduardo afirma para Gabriel que Malvina só o usa e o amigo ressalta que ele também tem culpa por se prestar a situações desagradáveis. Renata elogia Rodolfo para Helena. Otávio planeja viajar com Rodolfo e Renata se convida para ir também com Helena. Otávio não quer a presença de Renata, que insiste e o convence. Isabel resmunga para Ramiro que Maria está demorando. Isabel conta para Ramiro que quer conversar com Maria sobre o seu trabalho. Isabel pede a Ramiro que fale para Maria visitá-la na empresa. Isabel recebe uma encomenda e sai para trabalhar. Rodolfo pede a Helena que conserte sua pulseira. Helena orienta Rodolfo a ficar longe de Renata para evitar problemas. Helena afirma para Rodolfo que Renata o assediou por estar insatisfeita em seu casamento. Helena deduz que Renata está querendo se vingar de Otávio, mas Rodolfo não concorda e discute com a esposa. Helena admite para o marido que está com ciúmes de Renata e teme que ele caia em suas garras. Helena acha que Rodolfo está vulnerável. Rodolfo se justifica para Helena. Malvina cumprimenta Berenice e em seguida vê os vasos virados na sala. Berenice alega não saber o que aconteceu. Malvina quer saber quem foi capaz de fazer isso com os vasos. Berenice comenta que parece ser obra de criança e deixa Malvina pensativa. Malvina é gentil com Maria. Fabiola visita Eduardo e pergunta o que ele decidiu sobre o assunto deles. Fabiola questiona se Eduardo vai terminar sua relação com Maria. Malvina pede para Maria se cuidar, pois ela não pode ter uma anemia. Malvina deseja dar vitaminas para Maria, pois ela vai lhe dar um neto e todo cuidado é pouco. Maria recusa e pretende sair para ver Ramiro. Maria agradece a preocupação da sogra. Malvina afirma para Maria que a alegria que a bilheteira vai lhe dar com o neto não tem preço e a beija no rosto. Malvina debocha de Maria após a nora ir embora. Thaís tenta consolar Helena, que está convencida que Rodolfo está atraído por Renata. Helena pensa em deixar Rodolfo se encontrar com Renata sozinho para ver se ele resiste. Thaís teme que Helena se arrependa, mas a ricaça alega que quem pode se arrepender é o marido. Ramiro pede a Maria que vá ao trabalho de Isabel, mas ela estranha e acredita que não vai ter tempo. Ramiro suspeita que Isabel está com problemas e preocupa Maria. Os vasos são virados novamente. Malvina questiona todos os empregados. Berenice teme que tenham fantasmas na casa. Malvina alega que alguém que está perdendo a razão e ficando louco fez isso. Eduardo afirma para Fabiola que não vai conseguir fazer o que ela lhe pediu, pois é difícil competir com Malvina. Fabiola pede a Eduardo que seja o chefe da família.
Eduardo admite para Fabiola que Maria o ama de verdade, mas ela alega que ninguém tinha dúvidas disso. Eduardo se culpa por ser fraco e Fabiola o consola. Eduardo estranha a frieza de Fabiola, que alega saber ser carinhosa. Eduardo conta para Fabiola que é aprisionado por Malvina pelas lembranças de Daniela e por Maria. Maria entra no quarto e vê Fabiola. Eduardo comenta que Maria chegou cedo e a irrita. Eduardo pede para resolver algo com Maria de uma vez por todas. Maria nota a seriedade de Eduardo. Eduardo conta para Maria que ela não vai precisar sair de casa, pois quem vai sair é ele para se afastar dela. Eduardo afirma para Maria que eles vão se separar para sempre. Malvina penteia seus cabelos e garante que a maldita bilheteira vai terminar louca. Maria afirma que vai ficar louca caso Eduardo a deixe. Eduardo alega agir pelo bem de Maria e ela não entende como o marido mudou da noite para o dia. Maria acusa Fabiola com um olhar que se defende. Maria expulsa Fabiola do quarto e a ofende. Malvina afirma para Beatriz que já está farta de Alberto, que é uma pedra em seu sapato. Beatriz sugere que Malvina se aproxime de Alberto, mas ela alega que já fez isso e não deu certo. Maria afirma para Beatriz que já sabe como tirar Alberto de seu caminho. Malvina pensa no dia em que matou Santiago. Beatriz questiona Malvina, que alega que algo passou por sua cabeça. Malvina promete fazer com que Alberto se arrependa amargamente de tudo o que a fez passar. Maria se dá conta que o carinho de Eduardo era teatro e teme que o marido queira namorar com Fabiola. Eduardo afirma para Maria que ou ela sai de casa ou sai ele, pois não há espaço para os dois. Maria pergunta a Eduardo o motivo dele não a querer mais. Eduardo se justifica e Maria deduz que ele não a perdoou por ela não ter assinado a procuração. Maria implora para que Eduardo não a deixe e ressalta que o ama muito. Maria garante para Eduardo que vai ter sua vida destruída sem ele. Eduardo conta para Maria que Malvina transformará a vida deles em um inferno, mas ela alega que a sogra mudou. Eduardo pede a Maria que não acredite na mudança de Malvina. Maria alega não entender mais nada e chama sua atual situação de pesadelo. Eduardo não cede e coloca Maria contra a parede, garantindo que um dos dois deve sair da mansão imediatamente. Uma pessoa misteriosa pega algumas taças com luvas e as quebra na mansão. Isabel avisa Otávio que Maria quer vê-lo. Maria se encontra com Otávio na empresa. Otávio pede a Isabel que ninguém o interrompa durante sua conversa com Maria. Maria confessa para Otávio que está com problemas e pensa que é apenas uma coincidência Isabel trabalhar com ele. Otávio deseja dar uma grande notícia para Maria e a anima. Malvina recorda que já matou o cunhado e Santiago e ninguém descobriu nada. Malvina fala sozinha e promete fazer de Alberto sua próxima vítima. Berenice conta a Malvina que as taças e os copos de cristal foram quebrados. Malvina finge surpresa e se indigna. Otávio revela para Maria que Eduardo é um gênio que, mesmo sendo estudante, venceu arquitetos famosos ao ganhar o primeiro lugar do concurso. Maria se alegra pelo marido. Otávio ressalta que Maria tem participação no prêmio, pois uma mulher bonita é a maior motivação para um homem subir na vida. Maria relembra que Eduardo nem a conhecia quando fez o projeto. Otávio elogia Maria. Todos na mansão ficam chocados com as quebras das taças. Aurélio alega que quem quebrou os utensílios foi um louco. Fabiola afirma que o autor da atrocidade mora na casa e todos correm perigo. Beatriz ressalta que nada parecido havia acontecido antes, e Aurélio ressalta que há estranhos na casa. Fabiola sugere que pode ser a louca e assusta Berenice. O celular de Otávio toca 2 vezes durante sua conversa com Maria. Otávio afirma que a admiração que sente por Maria o fez dar o prêmio para Eduardo. Maria não entende. Otávio se insinua para Maria. Otávio conta para Maria que vai aumentar o salário de Isabel e ela estranha. Maria revela para Otávio a situação de Isabel, alegando que fica de olho na garota por ter apenas 17 anos. Otávio oferece café para Maria e a admira. Otávio elogia a beleza arrebatadora de Maria. Malvina conta para Fabiola que morre de medo dos loucos. Berenice garante a Malvina que nem ela e nem Adolfo são os responsáveis. Malvina pede a Aurélio que recolha os cacos de vidro e se reúne com Fabiola e Beatriz. Aurélio pergunta aos empregados quem é o louco da casa. Maria pede a Otávio que diminua os elogios, alegando que vai ficar tímida. Otávio deseja entregar para Maria o prêmio de Eduardo, mas a bilheteira recusa. Maria pede a Otávio que seja objetivo, pois precisa ir embora. Otávio se insinua para Maria, mas ela não percebe. Otávio é direto com Maria.
Beatriz fica chocada com os cristais quebrados e Malvina pergunta a Fabiola se alguém na casa está ficando louco de verdade. Fabiola afirma que sim. Malvina sugere que Beatriz pode ter quebrado sem querer, mas Fabiola não acredita. Fabiola imagina que Maria é a louca da casa. Maria recusa as investidas de Otávio. Otávio conta para Maria que é um homem infeliz e vive um casamento sem amor. Maria questiona Otávio, que alega ter um casamento de fachada por ter feito uma promessa ao pai de Renata em seu leito de morte. Maria não se importa com Otávio e o ricaço se oferece para resolver todos os seus problemas. Maria não aceita e vai embora. Maria deixa Otávio ajoelhado em seus pés e não corresponde. Otávio ri após Maria ir embora e acredita que para uma primeira conversa não foi nada mal. Maria comenta com Isabel que Otávio só queria falar bobagem e afirma que se ele der em cima da irmã vai tirá-la de lá. Isabel afirma para Maria que Otávio está interessado apenas nela. Maria faz caretas para Isabel. Maria desabafa com Alberto sobre sua situação com Malvina e Eduardo. Alberto afirma para Maria que na família de Malvina ninguém vale nada e desejam que ela desista de tudo. Maria confessa a Alberto que está quase desistindo. Alberto consola Maria e afirma que Eduardo não lhe deve fazer exigências, pois amor de verdade não pede nada em troca. Alberto pergunta a Maria se ela quer sair da mansão. Malvina questiona Fabiola. Fabiola alega que Maria é uma ignorante e rancorosa, mas Malvina finge não acreditar. Beatriz defende Maria. Fabiola pretende fazer um teste com Maria e elogiar objetos, pois deduz que Maria em seguida os quebrará. Malvina aceita. Malvina afirma que se Maria estiver louca, será obrigada a interná-la em um hospício. Maria conta para Alberto que tem medo de ficar sem Eduardo. Alberto deseja que Maria conheça outro rapaz, mas a bilheteira não concorda. Alberto garante para Maria que deve protegê-la dela mesma. Alberto conta para Maria toda a ambição da família de Malvina. Maria não entende o que Eduardo pretende com ela. Alberto pede a Maria que não obrigue Eduardo a continuar com o casamento. Maria expõe toda a sua tristeza para Alberto. Alberto sente pena do sofrimento de Maria e ressalta que ela pode criar o filho sozinha, pois dinheiro não falta. Maria revela a Alberto que dinheiro não é tudo e quer que o filho tenha o apoio do pai e da mãe. Alberto planeja enfrentar Malvina para proteger Maria. Maria implora a ajuda de Alberto. Fabiola concorda com a internação de Maria e alega que com isso seu casamento com Eduardo poderia ser anulado. Beatriz não consegue acreditar que Maria esteja louca. Fabiola conta a Malvina que com Maria louca, alguém da família seria designado como tutor e administraria sua fortuna. Malvina acha uma ótima ideia e Fabiola afirma que com Maria na casa, todos correm risco de vida. Isabel conta para Camila que Otávio está apaixonado por Maria. Camila o critica e Isabel não consegue entender o que os homens veem na irmã. Isabel pensa nos benefícios que teria com uma relação entre Otávio e Maria. Isabel confessa a Camila que aceitaria Otávio se ela fosse a cortejada. Camila não concorda com a ambição ridícula de Isabel. Alberto vai até a casa de Malvina e conta para a bruxa que Eduardo quer se separar de Maria. Malvina finge ao advogado que Maria está louca e está animada com a chegada do neto. Malvina tenta enganar Alberto e afirma que não quer que a procuração seja assinada. Alberto não acredita uma vírgula do que Malvina fala e ela alega ter desistido de tudo pela criança. Malvina garante ao advogado que está cuidando de Maria como se fosse uma filha querida. Malvina afirma a Alberto que está ficando preocupada com Maria, pois a bilheteira está perturbada e fazendo coisas inexplicáveis. Guilherme teme a cadeia e confessa a Maria que é um local horrível. Maria promete ajudar Guilherme. Helena chega para visitar Guilherme e encontra os filhos. Alberto acha um absurdo Malvina colocar em dúvida a fidelidade de Maria. Malvina alega para Alberto que Maria não tem bom senso, mas o advogado ressalta que a bilheteira é pura e sem maldades. Malvina garante a Alberto que Eduardo não vai se separar de Maria. Alberto percebe que as versões de Maria e Malvina não coincidem. Malvina ressalta para Alberto que Maria está muito nervosa. Alberto afirma para Malvina que com um eventual divórcio não vai abrir mão de 1 centavo do patrimônio de Maria. Malvina finge estar gostando de Maria. Helena presenteia Guilherme com biscoitos e pede a ele que não se entregue à tristeza e tenha fé. Guilherme pensa que não vai ver mais Maria Helena de novo, mas a madame promete que não vai abandoná-lo. Guilherme ressalta que Helena faz por ele o que nem sua mãe fez. Malvina visita Eduardo no hospital. Eduardo pede a Malvina que providencie sua alta.
Malvina briga com Eduardo por querer se separar de Maria. Eduardo confessa para a mãe que está exausto da farsa. Malvina lembra do bebê e Eduardo não entende, pois ela era a primeira a querer se livrar do neto. Malvina afirma que se Maria for embora, vai levar o dinheiro com ela. Malvina percebe que Eduardo tem medo de se apaixonar por Maria e pela criança. Eduardo se sente confuso. Malvina afirma para o filho que Maria está ficando louca. Otávio encarrega Rodolfo pela entrega dos prêmios. Otávio conta a Rodolfo que quer muita mulher bonita na festa. Rodolfo revela a Otávio que de última hora apareceu um projeto especial de um arquiteto famoso, mas Otávio não abre mão de premiar Eduardo. Eduardo não acredita que Maria está louca, mas Malvina conta ao filho que Maria foi diagnosticada por Fabiola. Malvina confessa para Eduardo o que está acontecendo de estranho na casa. Malvina relembra a Eduardo que Maria passou da miséria para a riqueza e isso pode afetar a sanidade das pessoas. Malvina planeja levar Maria ao médico e interná-la em um manicômio. Rodolfo conta para Otávio que é um erro misturar mulheres com os negócios, mas o ricaço não lhe dá bola. Otávio elogia o projeto de Eduardo para Rodolfo. Rodolfo teme pela realização do projeto e Otávio despreocupa. Otávio deseja Helena na organização da festa e quer a presença de Maria para entregar o prêmio ao marido. Eduardo discute com Malvina, que segue insistindo que Maria está louca. Malvina pede paciência a Eduardo, prometendo resolver a situação quando a criança nascer. Malvina imagina uma situação onde a criança nasça e Maria esteja internada. Dessa forma, o pai seria o tutor de sua riqueza. Rodolfo desabafa com Helena sobre Otávio. Rodolfo lamenta que uma cara bonita importe mais que talentos para o chefe. Rodolfo afirma para Helena que perdeu a vergonha e o pudor para não contrariar Otávio. Helena pede a Rodolfo que tome cuidado. Rodolfo conta para Helena que Otávio quer conquistar Maria de qualquer jeito. Eduardo agradece a presença de Fabiola e se queixa dos ciúmes de Maria. Fabiola alega para Eduardo que não tem medo de doentes mentais. Fabiola confessa para Eduardo que não acha que Maria está ficando louca. Eduardo fala para Fabiola que Malvina está começando a gostar do seu provável neto e a psicóloga o questiona em relação aos seus sentimentos pela criança. Helena ressalta que Otávio não vai conseguir nada com Maria e chama sua pretensão de ridícula. Eduardo conta para Fabiola que está na fase mais confusa de sua vida. Fabiola pede a Eduardo que siga os conselhos de Malvina. Eduardo confessa para Fabiola que não quer voltar para casa por medo do comportamento de Maria. Eduardo reclama por Malvina não aceitar sua separação com Maria. Fabiola pede a Eduardo que faça o que seu coração mandar, e ele alega que muitas vezes é atraído pelo próprio coração. Maria chega e novamente flagra Fabiola com Eduardo, mas dessa vez reage de forma mais tranquila. Eduardo pergunta pela saúde de Maria e deseja conversar sobre tudo o que precisa ser esclarecido. Malvina escreve uma carta e lembra das ameaças de Alberto. Malvina pensa em acabar com Alberto. Tomás mostra a carta anônima para Alberto. Maria reclama de seu casamento com Eduardo. Eduardo questiona o motivo de Maria estar tão nervosa. A bilheteira ressalta que está apenas preocupada com o pé do marido. Eduardo insiste em apurar o nervosismo de Maria, que alega estar calma. Eduardo pede a Maria que pare de fazer cenas de ciúmes. Maria conta a Eduardo que conversou com Alberto sobre o hipotético divórcio. Maria revela a Eduardo que não quer que seu filho nasça sem pai. Banana como sempre, Eduardo não entende o motivo de Maria querer um pai para seu filho e a deixa indignada. Maria ressalta que a criança deve ter pai e mãe. Eduardo pergunta o estado de Maria e deseja saber se ela anda tendo pesadelos. Alberto ri ao receber uma ameaça de morte e Tomás o questiona. Alberto lê o recado de Malvina e tem certeza que a autoria é dela. Rodolfo liga para casa e pede para falar com Helena. Maria afirma a Eduardo que não sabe o que é pesadelo, pois só sonha com o marido. Maria conta para Eduardo que às vezes sonha com Fabiola estragando sua felicidade. Maria garante para Eduardo que não acorda durante a noite e tem sono profundo. Eduardo acredita que Maria é pura de coração. Rodolfo percebe o interesse exagerado de Helena por Maria. Helena alega para Rodolfo que tem pena da bilheteira. Rodolfo pede a Helena que se afaste de Maria. Maria revela a Eduardo que Otávio é o chefe de Isabel. Maria conta para Eduardo que ele quem ganhou o primeiro lugar do concurso e ela vai ser a responsável de lhe entregar o prêmio na festa. Maria confessa para Eduardo que Otávio continua dando em cima dela. Eduardo sente uma pitada de ciúmes de Maria. Renata desabafa com Eugênia sobre a cafajestagem de Otávio. Eugênia aconselha a Renata a deixar Otávio curtir suas aventuras, pois no fim, o ricaço sempre vai voltar para seus braços.
Renata conta para Eugênia que quer ter um novo envolvimento amoroso. Renata garante a Eugênia que não vai permitir ser exibida como um carro caro e também vai se divertir. Eduardo lembra de Renata e enciuma Maria. Eduardo não entende como Renata se prestou a casar com Otávio por ambição. Maria garante a Eduardo que não casaria com Otávio nem morta. Eduardo relembra Maria que ela casou com Santiago também por dinheiro. Maria ressalta que Santiago foi quem lhe ofereceu ajuda e ele era bonito e charmoso. Eduardo pergunta de Giovanni para Maria. Filó serve Camila. Camila conta para Filó como está sendo a vida morando no apartamento de Ramiro. Camila afirma para Filó que não está apaixonada e a cigana não acredita. Maria esclarece para Eduardo que é apaixonada apenas por ele. Eduardo teme que Maria se apaixone por outro. Maria afirma a Eduardo que quebra a cara de Giovanni caso ele tente algo com ela. Maria conta a Eduardo que antes dele, ninguém tinha lhe beijado e no momento não quer beijar mais ninguém. Maria beija Eduardo e o machuca. Maria se despede de Eduardo. Eduardo fala sozinho e admite que Maria é uma mulher incrível e a mais verdadeira que já conheceu. Camila encontra com Chico na vila e ressalta que a academia agora é dele. Chico deseja ver Camila mais vezes e ela aceita. Chico afirma que vai esperar a chamada de Camila e ela promete lhe procurar. Camila é carinhosa com Chico. Branca conta a Maria que Camila não está, pois foi até o cortiço. Maria confessa para Branca que sente saudades da vila. Branca afirma para Maria que Ramiro está mais animado desde que Camila está morando com ele. Maria pede a ajuda de Branca para a festa de Otávio que vai com Eduardo. Branca promete fazer de Maria a moça mais linda da festa. Eduardo volta para casa e Adolfo o recebe. Beatriz percebe que Eduardo chegou em casa antes da alta prevista. Eduardo conta para Beatriz que seu médico resolveu liberá-lo mais cedo. Beatriz comenta com Eduardo que não tem ninguém em casa. Eduardo pergunta a Beatriz pela grande novidade. Beatriz tenta despistar Eduardo, mas ele nota um brilho novo em seu olhar. Eduardo mostra para Beatriz que já consegue andar sozinho. Eduardo confessa para Beatriz que se refugiou no hospital para não voltar para a mansão. Beatriz revela a Eduardo que está acontecendo coisas estranhas na casa. Beatriz teme que a alma penada de Santiago os esteja atormentando. Eduardo acredita que alguém está querendo se divertir às custas da família e a deixa despreocupada. Maria treina e anda com um livro na cabeça. Branca orienta Maria. Maria consegue caminhar como uma grande dama da sociedade e Branca comemora. Helena janta sozinha e triste. Thaís pergunta à patroa o que está acontecendo. Helena conta para Thaís que Rodolfo vive enfiado no escritório e Guilherme vai direto para a cadeia após a alta no hospital. Helena afirma a Thaís que vai visitar o Guilherme no presídio, escondida de Rodolfo. Helena não sabe como vai conseguir mais dinheiro para pagar o advogado. Helena conta a Thaís que vai ter que penhorar mais joias. Helena afirma para Thaís que Rodolfo revisa suas joias e notou a ausência de sua pulseira. Thaís sente pena de Helena. Helena pede a Thaís que reze por Guilherme, pois o garoto precisa reconstruir sua vida. Berenice ajuda Eduardo e ele lhe pergunta o que está acontecendo na casa. Berenice afirma a Eduardo que alguém está ficando louco, mas não sabe quem é. Berenice teme que a pessoa enlouqueça de vez e coloque fogo na casa ou assassine os moradores. Eduardo ri do exagero de Berenice e promete descobrir quem está cometendo tais atrocidades. Berenice também acredita que Santiago tenha voltado do mundo dos mortos. Teodoro espera por Isabel escondido e a assusta. Teodoro afirma a Isabel que ela tem lhe ajudado a esclarecer suas ideias. Teodoro elogia Isabel. Isabel lembra que Teodoro só tinha olhos para Maria, mas o rapaz alega que já acordou para a vida. Isabel pede a Teodoro que arrume um emprego. Teodoro e Isabel flertam. Isabel conta a Teodoro que vai para aula no cursinho e ele se oferece para acompanhá-la, mas a jovem recusa. Isabel pede a Teodoro que repare mais em quem está ao seu redor. Ramiro escuta o programa Fascinação. Camila chega no apartamento e encontra Ramiro pensativo. Camila prepara o jantar de Ramiro. Ramiro afirma para Camila que o rádio o alimenta. Camila pensa em Chico. Passam-se alguns dias. Helena pensa em penhorar mais joias e admite que não tem outra saída. Eduardo tira sua bota ortopédica e Malvina comemora. Eduardo afirma para Malvina que não vai levar Maria para a festa. Eduardo conta para Malvina que será o destaque da festa e sente medo que Maria dê um vexame. Eduardo pensa em uma forma de se livrar de Maria. Malvina lembra a Eduardo que as esposas que vão entregar os prêmios. Eduardo pensa em levar Fabiola e Malvina o questiona. Malvina teme a reação de Maria. Eduardo alega para a mãe que Maria vai ter que aceitar. Renata e Otávio conversam sobre a música da festa.
Renata não acredita na fidelidade de Otávio, mas ele alega que a esposa é a primeira e única em sua vida. Otávio imagina que está dançando com Maria. Renata chama Otávio de volta para a realidade, e ele afirma para a esposa que ela não precisa sentir ciúmes, pois ele é apenas dela. Maria celebra que Eduardo tenha tirado o gesso, mas reclama pelo marido não tê-la chamado para lhe acompanhar. Maria pensa em dançar com Eduardo na festa, e ele pede para os dois conversarem. Eduardo fala para Maria que ela precisa de repouso pela gravidez e por isso não precisa ir à festa. Eduardo afirma para Maria que ela não vai lhe entregar prêmio nenhum. Eduardo afirma para Maria que quem vai lhe acompanhar na festa é Fabiola. Eugênia comenta sobre a festa com Renata. Renata confessa para Eugênia que não sabe se Maria é tão vulgar quanto parece, mas Eugênia tenta despreocupá-la. Renata afirma que Maria tem algum talento especial, pois a roubou Eduardo. Maria pensa que Eduardo sente vergonha dela e ele admite que sente. Eduardo conta que gosta de Maria, sente ternura e a deseja, mas não aprova o seu jeito escandaloso e tem medo. Eduardo alega que pode desistir do prêmio só para não ter a companhia de Maria. Eduardo ressalta que Otávio vai dar em cima de Maria e não quer esquentar a cabeça com isso. Maria aceita que Eduardo vá para a festa com Fabiola, mas se chateia. Eduardo alega não querer magoar a esposa, mas ela conta que é só mais uma mágoa para a coleção. Maria pede a Eduardo que dê uma desculpa a Otávio, pois o ricaço contava com sua presença na comemoração. Maria conta que gosta tanto de Eduardo que esquece até dela mesma.